Vimos na semana passada uma mensagem sobre a disciplina da meditação. Hoje nós vamos ouvir sobre a disciplina do estudo. Essa é uma disciplina espiritual que caminha junto com a disciplina da meditação. Mas, ao mesmo tempo, também caminha muito com o discipulado, porque também, por exemplo, quem está num microgrupo de discipulado, está em discipulado, ele trabalha, faz um estudo semanal, prepara para sentar juntos e trabalhar. Então, isso anda muito, muito próximo nesse sentido. Então, qual é o propósito das disciplinas espirituais, assunto que nós vamos estar tratando ainda nas próximas semanas também? O propósito das disciplinas espirituais, desejam alcançar a nossa transformação, de operar em nós, a transformação que o Espírito Santo, que Deus deseja operar em nós. Então, o propósito da prática das disciplinas espirituais é substituir, que o Espírito Santo, Deus possa substituir dentro de nossa mente, nosso modo de pensar, aqueles pensamentos que nos levam a ter ações e reações que são agires que não são das coisas de Deus. São muitas vezes coisas que vão nos destruindo, que vão nos botando para baixo, que vão nos fazendo mal para nós. Esses pensamentos precisam ser substituídos quando nós nos tornamos cristãos para haver uma transformação e ser substituídos por pensamentos que nos ajudam a crescer, a edificar, a nos tornar mais semelhantes ao caráter de Cristo. Então, o propósito das disciplinas espirituais é de operar dentro de nós, em nossa mente, nosso modo de pensar e, consequentemente, em nosso agir, há uma transformação. O versículo de Romanos 12, versículo 2, vocês já devem ter aberto lá. Nesse trecho, nós observamos, nós fala sobre a disciplina, nós fala sobre o que nos transforma. Claro que nós somos o Espírito Santo, quem nos transforma só pode ser Deus que faz isso pelo Espírito Santo. Mas ele usa a meditação, a oração, o jejum, ele vai usando as disciplinas espirituais, mas acima de tudo é o estudo da palavra de Deus e o estudo das coisas de Deus é que vai nos transformar, que o Espírito Santo vai usar. E esse versículo diz em Romanos 12, versículo 2: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez. E não vivam conforme os padrões do mundo, do jeito que o mundo vive, mas deixem que Deus os transforme. Como? Pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus e a perfeita vontade de Deus. Nossos hábitos, o que nós fazemos, a maneira que nós fazemos coisas, é determinado por aquilo que nós pensamos. E o que nós pensamos é aquilo que, através da vida, nós aprendemos pelo mundo afora. A educação dos nossos pais, pelos amigos, por aí fora. E hoje, profundamente, nossa mente, nosso modo de pensar é profundamente marcado também pelo celular, as coisas que vêm pelo celular, pelo Facebook, por aquilo que vem pela televisão, ou por aquilo que vem pelas conversas com as pessoas no mundo na volta. Nós somos fruto daquilo que nós recebemos em nossa mente. Nossa mente é formada normalmente pelo mundo, não por Deus, pela palavra de Deus.
também, boa parte, muitos de nós temos sido já marcados profundamente pela palavra de Deus. Mas as coisas da palavra, que o mundo, como o mundo nos marca, e são padrões do mundo. São maneiras de um mundo pensar e de um mundo agir, e hábitos, costumes, coisas que nós fazemos são de acordo com os padrões, geralmente que nós aprendemos do mundo, pelo mundo aí afora. Agora, o texto aqui, o Paulo diz nesse texto, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas como é que eu vou deixar de viver conforme o que eu já aprendi por toda a minha vida, os padrões desse mundo? Sendo renovado no seu modo de pensar. É que diz aqui, né? Diz, mas deixem que Deus os transforme pela renovação, de renovar a mente, o modo de pensar. Então isso significa, daí nós vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Agora, este processo, ele exige da nossa parte uma dedicação às coisas de Deus. Porque se você não se dedica à palavra de Deus, não se dedica não só pela palavra de Deus, talvez um bom livro também, que nós ensinamos coisas de Deus, ou mesmo há muitos livros não escritos. Você pode observar plantas, animais e coisas e aprender da criação de Deus. Você pode, no convívio com as pessoas, você pode aprender muita coisa boa que está de acordo com a vontade de Deus. Então, este processo é que vai nos renovando e transformando. Mas é evidente que a palavra de Deus tem aqui um papel fundamental. Então, para que aconteça mudanças nos nossos hábitos, nas nossas atitudes, nas nossas ações, o nosso pensar precisa ser renovado. Pela renovação da mente. E só vamos ser transformados na semelhança do modo de Jesus ver as coisas, de pensar, se acontece dentro de nós uma renovação do pensamento. Isso significa que preenche, que nossa mente comece a entrar as coisas que são próprias de Deus, que são da palavra de Deus, são do ensino. Por isso que antes, já aquela palavra de saudação, eu tinha colocado um texto lá de Deuteronômio, que a orientação de Deus é que a palavra de Deus esteja em nosso coração e nossa alma. Mas para isso, tem que colocar ela, ela vai ter que penetrar dentro de nós primeiro. Né? Então, o que mais nos transforma nesse processo é a palavra de Deus. Então, graças a Deus, nós podemos nos dedicar ao estudo da palavra de Deus. Eu tenho muito profundamente sido transformado eu tenho 76 anos. Nesses 76 anos, eu aprendi muita coisa sendo transformado na minha vida, que é meu pensamento, as coisas que eu aprendi na minha infância, na minha juventude, muitas vezes nesse processo, foram uma coisa, mas eu tive que ser transformado. E a transformação do meu modo de pensar é que me mudaram profundamente e me tornaram em muitas coisas mais semelhante ao modo de ser de Jesus. E felizmente nós temos esse recurso, o recurso de podermos olhar as coisas da palavra de Deus e olhar as coisas de Deus para podermos aprender e sermos assim transformados. Muitos cristãos permanecem escravos dos seus maus hábitos, dos medos, das ansiedades, porque não aprenderam a se beneficiar da disciplina do estudo. Frequentam regularmente os cultos, são dedicados em seus ministérios na igreja, mesmo assim, não são transformados. São crentes que sinceramente procuram adorar e obedecer a Deus, podem gostar de cantar, de orar, de servir o Senhor, mas mesmo assim
basicamente não são transformados, porque nunca abraçaram um dos meios principais que Deus usa para nos mudar, que é o estudo, a disciplina do estudo. Jesus deixou muito claro que é o conhecimento da verdade que nos liberta. Jesus disse: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. No Evangelho de João 8, versículo 32. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Boas intenções não mudam a gente, e não libertam a gente. Mesmo experiências fortes que possamos passar com Deus, ainda não nos mudam. O que nos muda é o conhecimento da verdade. E para você ter, para que a verdade de Deus e aquilo que é verdadeiro poder nos transformar, é necessário conhecer a verdade. Por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É necessário conhecer a verdade de Deus, as coisas que são de Deus, as coisas que são boas, que são certas e que vão nos ajudar de fato. Então, o conhecimento. O conhecimento da verdade liberta. Isso é um princípio que não é só válido para as coisas da fé. Também é para outras áreas da vida. É válido na área da biologia. É válido para uma área do casamento. Se você conhece os princípios de como se relacionar num casamento, isso é que vai te beneficiar. O conhecimento também é válido para outras áreas, pode ser no comércio. O conhecimento. Tem muitas pessoas que começam um comércio e fracassam, porque não tem base, não tem conhecimento para o comércio. Não sabe a verdade comercial dos negócios. Você gostaria de ir num médico que não estudou? Você está doente? Precisa de um médico. Você vai num médico que não quis estudar? Não. Um médico, para se tornar médico, ele estuda muito tempo. Depois do segundo grau, são 5, 6 anos de faculdade, mais 3 ou 4 anos de residência e ainda especializações que fazem para ele poder nos atender. Ele aprendeu sobre a parte da medicina e ainda não sabe tudo. Mas isso é fundamental. O conhecimento é que liberta. Mas isso é especialmente válido, que o conhecimento da verdade nos liberta, da área da fé, na nossa experiência da caminhada com Deus. É ali que isso é especialmente válido. Esse ventilador está me jogando as folhas. Dá para desligar isso? Obrigado. Muitos tropeçam na fé ou ficam confusos na caminhada espiritual simplesmente por não conhecerem a verdade. E muitos foram arrastados para um cativeiro ainda mais cruel por ensinos falsos de pessoas que ensinaram coisas erradas, supostamente em nome de Deus. Aliás, Jesus já alertou sobre isso, falou isso sobre os fariseus. Vocês estão fazendo prosélitos e os tornam filhos do inferno pior do que vocês são. Em Mateus 23, versículo 15, Jesus repreende os fariseus porque eles estavam desencaminhando as pessoas, ensinando coisas erradas para um caminho errado. E que se nós não temos o conhecimento da verdade, nós não aplicamos, nós facilmente somos vítima de enganos. Então, eu quero animar você a aplicar-se à disciplina espiritual do estudo, para conhecer as verdades das Escrituras, para aprender a identificar também as ciladas do diabo, mas especialmente para você aprender as coisas que Deus deseja que você saiba e você possa aplicar isso na sua vida e experimentar a boa vontade de Deus.
que é agradável, que é perfeita, que é boa. Veja como o conhecimento tem um peso. Na minha infância, meu pai, com 2 tios maternos meus, tinha um frigorífico, um pequeno frigorífico, fazia salsicha, fazia salame, mortadelas, e tinha uma pequena frota de caminhões que vendia isso pelo Rio Grande do Sul. Mas nenhum dos meus tios e meu pai tinha estudo algum. O máximo que tinha feito foi 5ª série de primário. Então eles tiveram que delegar a administração e o funcionamento das coisas para o contador. E lá pelas tantas, lá por 1960, de repente chegou a fiscalização do ICM, do Imposto do Estado. 3 anos sem ter sido pago o ICM. Quebrou o frigorífico. Perderam tudo. Meu pai e os tios perderam. Isso foi uma das coisas que o pai disse: meus filhos, eu não quero que vocês sofram o que eu passei. O sofrimento que eu passei por não ter estudo. Vocês vão estudar. E meu pai insistiu para que nós estudássemos. Porque o meu pai dizia: o que tiver na cabeça de vocês vai ser mais difícil de ser roubado. Então, o conhecimento da palavra de Deus também nesse sentido é muito importante. Então, a disciplina espiritual do estudo, ela vai além, não é só estudando a Bíblia, mas também um bom livro, por exemplo, esse livro que muitos estão lendo e que serve de base de orientação para nossas mensagens desse mês, é o livro Celebração da Disciplina, o Caminho do Crescimento Espiritual. É um bom livro, tem outros bons livros. E também você pode aprender das coisas de Deus dos livros não escritos, que pela natureza, pela criação de Deus, por aí afora. Mas uma coisa fundamental é a palavra de Deus, as Escrituras. Eu pessoalmente, eu procuro, Maria e eu fazemos meditação conjunta por 1h, 1h30, todas as manhãs. Mas para estudo, eu reservo pelo menos um dia da semana para me dedicar 2 horas, às vezes 3 horas, a estudar as Escrituras. Eu procuro, se possível, dedicar 3 dias por semana, pelo menos, para estudo das Escrituras. Sempre vai ser na faixa de 2 horas ou mais. Isso, ao longo dos anos, me fez conhecer profundamente as Escrituras. E isso fez profunda diferença para mim na minha vida. E eu quero animar você. Eu sei que você não tem o tempo que eu tenho, como eu sou um homem aposentado hoje, então eu tenho mais tempo. Mesmo assim, eu creio que vocês conseguem. Eu quero animar vocês a terem 1 hora por semana para olhar as Escrituras mais a fundo e garimpar as Escrituras. Garimpar, estou dizendo que nem você garimpa atrás do minério como ouro, você tem que garimpar fundo no chão, revirar cascalho, e no meio do cascalho, e no meio do chão, cavar e chegar ao ouro, ou chegar ao diamante. De garimpar as Escrituras com profundidade. Mas eu não tenho tempo. Deixe-me perguntar. Você não consegue ter 1 hora? Seja bem sincero, seu celular provavelmente vai marcar. Quanto tempo você gasta com seu celular por semana? Quanto tempo você gasta no seu celular por semana? E na televisão? Muitos de nós gastamos 3, 4 horas por dia no celular e na televisão. Isso significa por semana por volta de 30 horas no celular e na televisão. Não dá para ter 1 hora por semana para de olhar, estudar as Escrituras? Claro que você tem. É uma questão a que você dedica a sua mente. O que é que está entrando na sua cabeça? O que está fazendo a sua cabeça? O que está fazendo a nossa mente, o nosso modo de pensar? As coisas de Deus, você tem
pelo menos uma mensagem de 30, 40 minutos todos os domingos aqui. Mas o que está fazendo no seu dia a dia, o que está fazendo nosso modo de pensar? É a palavra de Deus, são as coisas de Deus, ou são os padrões do mundo? Leia, e quando você for olhar as Escrituras, de repente você decide ler um livro da Bíblia, ou um capítulo, ou um trecho da Bíblia. Quando você fizer isso, eu vou dizer para você como é que eu costumo fazer. Eu pego um trecho e normalmente leio ele 3 vezes. Pelo menos 3 vezes. Na primeira vez eu faço uma leitura com... Agora não é a leitura aquela de ler a Bíblia que vai lendo, né? Sem maior atenção. Eu vou lendo com calma e vou observando o que o texto está dizendo. O que diz? Isso é uma pergunta. Eu faço a primeira leitura com uma pergunta de observação. O que é que esse texto diz? Quando eu leio a segunda vez, eu procuro tentar fazer uma pergunta de interpretação. O que é que o autor que escreveu isso quis dizer? Aí eu preciso dar uma olhada no rodapé da Bíblia, de observar comentários, de dar uma olhada e coisa assim. Eu estou tentando entender o que é que a pessoa que escreveu, ou quem escreveu essa parte das Escrituras, o que ele quis dizer com aquilo lá. Porque tem muitas palavras difíceis. Essa semana eu tinha um microgrupo de discipulado online. De repente, um dos participantes do grupo usou a palavra anacrônico. O que é anacrônico? O que é anacrônico? E aí os demais do grupo ficam, o que é anacrônico? Se a gente começa a pensar, aí eu já preciso interpretar pensando. Crônico vem mesmo de cronos. Cronômetro, que marca tempo. Anacrônico é o contrário. Né? Uma coisa que está fora do tempo. Então, anacrônico significa uma coisa que está fora do tempo. Se você hoje de noite, em vez de estivesse vindo com o seu carro para o culto, você estivesse vindo com uma charrete a cavalo, como se vinha há 100 anos atrás para um culto, isso seria anacrônico. Veja que há palavras e há termos, coisas que são às vezes difíceis, nós precisamos interpretação. O que é que isso quer dizer? E a terceira pergunta aí vem a aplicação. E nada muda na minha vida se eu não aplico isso na minha vida. Eu tenho que perguntar, Senhor, na terceira leitura eu leio e pergunto, Senhor, o que disso aí tu queres que eu aplique na minha vida? Que eu faça, que isso entre na minha vida, que aplique na minha vida. Vamos pegar um texto agora, eu peço a vocês abrir um versículo. Filipenses 4, versículo 8. Vamos aplicar as 3 perguntas. Eu vou mostrar como é que eu fiz essa semana ao olhar esse texto, porque ele também fala sobre o pensar. Filipenses 4, versículo 8. Abra lá. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, eu leio a primeira vez, e nós vamos observar, vamos ver o que diz, a primeira coisa, o que diz aí. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Vamos tentar agora, uma primeira vez, e observamos o que diz ali. Bom, pelo menos, vamos dizer, a grosso modo, 4 coisas. Em primeiro lugar, diz, finalmente, irmãos. É a primeira coisa que diz. Depois, ele repete um monte de vezes tudo. Tudo o quê? Tudo o quê? Tudo o quê? Ele foca muito nesse negócio de tudo o quê? Isso dá para observar. Se eu olho para o final, observo que ele está dizendo, tudo essas coisas é o que ocupar o nosso pensamento. Então ele está dizendo o que deve ocupar o nosso pensamento.
E daí, se eu observo isso tudo, eu percebo que são 8 coisas. Eu percebo que é para tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, o que tem virtude e o que é louvável. 8 coisas que é para ocupar nosso pensamento. Agora, vamos tentar ler uma segunda vez e tentar ver, tentar interpretar isso um pouco. Ok. Então eu vou ler aqui de novo o texto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amigável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Primeiro, ele começa dizendo, finalmente, irmãos. Finalmente, irmãos. Então, você observa o que quer dizer finalmente. Ele significa porque ele já ensinou uma série de coisas antes nessa carta, porque isso aqui é escrito para uma carta, escrito para os cristãos da igreja da cidade de Filipos, por isso que é Filipenses. Então, o autor escreveu para os filipenses já uma série de coisas, ele fecha agora com uma coisa que ele quer dizer que é importante. Ele está dizendo, irmãos, porque isso aqui é escrito para cristãos, pessoas que estão em Cristo. Agora ele coloca várias vezes tudo, e significa realmente tudo. Tudo nesse sentido que ele está colocando, que deve ocupar. E ele diz, deve ocupar o nosso pensamento. Porque o pensamento, o que nós pensamos, é que vai determinar o que nós fazemos, como nós agimos, com nossas atitudes. Então, está dizendo o que deve ocupar. Então, vamos interpretar e entender um pouco essas 8 coisas que ele diz aqui. Ele diz, em primeiro lugar, tudo o que é verdadeiro. Neste mundo, há muitas coisas que são enganosas. Muitas coisas que são ilusórias. Coisas que nos prometem felicidade e não dão felicidade nenhuma. Só nos leva a desgraça. Vamos só pensar nas drogas. Promete felicidade, mas acaba desgraçando a pessoa. Colocando desgraça com família, assim por diante. Né? Então, é ilusão. Há muitas coisas que o mundo promete, oferece, mas que são ilusão. Aqui está dizendo, o que deve nos ocupar são as coisas, tudo que é verdadeiro. O cristão deve colocar sempre os seus pensamentos em coisas nas quais dá para confiar, que são verdadeiras, que vão conduzir ele para Deus e não para o fracasso. Segundo lugar, tudo o que é respeitável. Eu tenho uma olhada, porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E a palavra grega que aparece aqui para respeitável, conforme a tradução da Bíblia vai ser um pouco diferente, é a palavra semnos. E ela sempre está relacionada, é uma palavra relacionada ao templo. Tudo que está relacionado ao templo. Então, o que isso quer dizer? O cristão deve ser alguém que se move para dentro desse mundo, como se todo esse mundo fosse o templo de Deus. Todo mundo esse mundo é templo de Deus. Não só essa construção aqui, ou construção que nós chamamos de igreja. O templo de Deus, e o cristão se move no mundo na presença de Deus, porque Deus está aí presente em todo lugar. E por isso é que o cristão, ele se move de uma forma respeitável. Nós chegamos perante de Deus de uma forma respeitável, de uma forma educada. E isso é que ele está dizendo aqui. Então, no mundo, há muitas coisas por aí que são superficiais e coisas levianas que atraem as mentes das pessoas. Mas o cristão procura colocar sua mente nas coisas que são profundas, que são sérias, que são dignas,
são dignas perante Deus. Terceiro lugar, tudo o que é justo. Tudo que é justo deve ocupar o nosso pensamento. A palavra grega que aqui aparece é a palavra dikaios, e ela define uma pessoa justa. Dikaios, na língua grega, significa a pessoa que é justa. Aquele que, e quem é isso? Aquele que dá para Deus o que deve ser dado para Deus, e que dá para as pessoas o que deve ser dado para Deus. Quer dizer, é uma pessoa de compromisso. Ela sabe que ela deve dar a Deus o que é de Deus, e ela sabe que deve dar para a pessoa o que é da pessoa. Se ela pediu emprestado, ela devolve. Se ela procura dar para Deus, se Deus nos deu todas as coisas, por que não vou ajudar no trabalho do reino de Deus dando o dízimo? Ela sabe disso, ela dá a Deus o que é de Deus, ela dá para as pessoas o que é das pessoas. Isso significa ser uma pessoa justa. O cristão pensa no dever para com o semelhante, ou no dever para com Deus, e não simplesmente no seu egoísmo. Isso vem do mundo. Quarto lugar, tudo o que é puro. A palavra grega, aqui no original é agnos. Eu estou dizendo palavras gregas porque vocês não têm esse recurso que eu tenho para procurar isso aí, mas eu tenho. Eu também estudei a língua grega por algum tempo. Então, descreve aqui, essa palavra descreve o que é moralmente livre de manchas. Então, puro significa aquilo que é livre de manchas. No mundo tem muitas coisas obscenas, muitas coisas sujas que são faladas, são feitas. Não deve isso ocupar a nossa mente. A nossa mente deve ser ocupada pelas coisas que são puras, que são sem mancha. O cristão procura ocupar sua mente, seu modo de pensar, sua mente com aquilo que é puro aos olhos de Deus. Quinto lugar, tudo o que é amável. A palavra original aqui significa, também pode ser parafraseado, a gente poderia dizer assim, tudo o que suscita amor. Tudo que move, suscita o amor. Há pessoas que passam a vida nesse mundo mentalmente maquinando vingança ou prejudicar as outras pessoas. Pensa naqueles que roubam, que estão assaltando. Pensa em prejudicar outras pessoas. É assim, esse é o mundo. Mas não precisa ser uma coisa tão grande. Mas também maquina a pessoas, maquinando como prejudicar pessoas, como se vingar. Outros, nesse mundo, têm a mente ocupada, treinados para criticar e condenar os outros. O que aqui está dizendo, o que deve ocupar nossa mente é o que é amável. Aquilo que suscita o amor das outras pessoas. E isso acabará fazendo com que, quando o cristão assim age, ele se torna uma pessoa amável e agradável para com quem se conviver. Sexto lugar, tudo o que é de boa fama. A tradução literal do termo é falar favoravelmente. Tem a ver com as coisas adequadas para serem ouvidas por Deus. No mundo está cheio de palavras que são baixas, são falsas, são impuras, são indignas para um cristão. Nos lábios do cristão e na sua mente devem existir palavras que são adequadas para serem ouvidas por Deus. E Deus é onisciente e onipresente. Em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer lugar que eu estiver falando, Deus está ouvindo. Então, que Deus ouça sempre no meu falar, seja na escola, seja no meu trabalho, no meu emprego, seja com os meus vizinhos, sempre sejam coisas que são coisas de boa fama, coisas que são de falar favoravelmente. Sétimo, se alguma virtude, agora a palavra virtude, esta palavra descreve o tipo de excelência.
Quando usa essa palavra no original grego, é a palavra arete. Essa palavra significa tudo que é excelência. Por exemplo, a excelência de um terreno. Um terreno ótimo. Né? Também significa excelência de um trabalho. Alguém faz um trabalho bem feito. Por exemplo, o que foi feito na sexta noite para o casamento do Carlos e da Alzira, os que prepararam, excelente. Onde a coisa é feita com excelência. Na recepção, nós temos uma recepção que é excelente. Procure fazer a coisa com excelência, a recepção, o acolhimento para o culto. Essas coisas que demarcam excelência é que deve ocupar a nossa mente. O cristão ocupa o seu pensar com as coisas nobres, com as coisas bem feitas, não as coisas mal feitas. E por último, se algum louvor existe algo digno de ser elogiado? Tem coisas dignas de ser elogiadas em alguém na sua volta? Ou há coisas dignas de ser elogiadas? Eu estou elogiando o pessoal que faz a recepção na frente do acolhimento. Digno de ser elogiado. Isso. Isso mesmo. Boas-vindas. Isso é muito importante. Também, por exemplo, o que foi feito com excelência, né? O que foi feito de elogiar, foi o que você fez para o casamento da Alzira e Carlos. Por exemplo, foi uma coisa que foi feita com isso. Foi feita de se elogiar. O cristão não é alguém que procura para si ser elogiado, ser bajulado, né? Não é isso. Mas o cristão também não deve desprezar neciamente quando ele é elogiado por uma coisa boa, que ele é o que ele faz. Então, o equilíbrio disso aí, não querer ser elogiado, mas agradecer e se alegrar quando somos elogiados, porque o elogio, quando nós recebemos um elogio, ele nos anima, ele nos ajuda. Então está dizendo aqui, se há alguma coisa para ser elogiada, isso que ocupa o vosso modo de pensar. Então é isso aí, né? Tá bom? E aí, agora nós vamos para a terceira vez a pergunta. Agora é a aplicação. Agora tem que me fazer a pergunta, nós interpretamos, que são essas coisas que devem ocupar o nosso pensar. Então, a terceira vez, quando eu vou ler o texto, eu vou perguntar, Senhor, o que tu queres que eu aprenda e que eu coloque em prática a partir desse ensino? Eu não sei o que disso de hoje à noite Deus está falando para você. Talvez Deus está dizendo isto. Eu vou dizer para vocês duas coisas. Uma eu já acabei de fazer. Eu elogiei algumas pessoas. Não disse o nome, mas quem preparou as coisas para o casamento, ou quem está na recepção, sabe quem é. Então, Deus está me dizendo, Irno, tem que elogiar as pessoas que fizeram as coisas bem feitas. A segunda coisa que Deus está dizendo para mim, Irno, meu nome é Irno. Irno, reduz o seu tempo no celular e aumente o seu tempo nas escrituras. Reduza o seu tempo que você gasta no celular, aumente o seu tempo nas escrituras. Eu já fiz isso nos últimos dias, eu tentei cuidar isso nos últimos. Estou nesse processo, tenho reduzido o tempo do celular e aumentado o tempo nas escrituras. Estudar as escrituras e aprender nas escrituras. O que Deus está falando para você, nesse sentido, a partir disso aí. Então, deixe eu concluir fazendo a pergunta. O que é que está fazendo a sua cabeça? Pode, o celular é útil, ele é bom, mas ele não deve ocupar para mim mais demais, né? Eu preciso saber usar o celular nas coisas boas e não nas coisas ruins. E precisa aprender a, às vezes, ter mais tempo para as coisas de Deus do que para as coisas do celular. Então, mas o que está fazendo a nossa cabeça?
Ou com que você está preenchendo a sua mente no dia a dia? E o que mais ocupa a sua mente? O que mais ocupa a sua mente? O que está formando o seu modo de pensar? É a palavra de Deus? É a palavra de Deus? Então, dentro das suas possibilidades. Isso. Então, deixa eu só concluir aqui, então. Dentro das suas possibilidades e tempo que você tem, uns têm mais, outros têm menos tempo. Dedique-se, reserve um tempo para olhar as Escrituras mais a fundo. Garimpar as Escrituras, cavar as Escrituras mais a fundo. Essa é a disciplina do estudo. Procure fazer isso com regularidade, mesmo que seja uma vez por semana, se o seu tempo for pouco. E você dedica uma hora para isso. Permita que Deus opere em você uma renovação da sua mente a partir do seu estudo das Escrituras. E a transformação da sua mente. E eu fecho com um versículo onde o apóstolo Paulo fala em Efésios 4, 22, 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixa renovar o espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Amém?